Esse cara é na verdade um personagem de um jogo, e nem sequer desconfia disso. Ele passa os seus dias seguindo a mesma rotina sem poder decidir nada. Porém, tudo muda quando ele se apaixona por uma jogadora, e começa a segui-la deixando a sua antiga vida de lado. Fala galera! Hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar Free Guy, Assumindo o Controle, um filme de aventura e comédia lançado em 2021. Então partiu se inscrever e deixar o like. E agora, bora pro vídeo. E será que o GTA 6 vai ser assim quando lançar? Em uma cidade chamada Free City, aqueles que usam óculos podem fazer o que quiser. Tipo esse cara aqui que caiu do céu e roubou um carro antes de começar a destruir o local ao lado de uma bela mulher. Esses que usam óculos não vivem na cidade, e por isso são chamados de jogadores. Passando para Guy, ele mora em Free City, e segue a mesma rotina diariamente, usando as mesmas roupas, indo aos mesmos lugares e tomando as mesmas decisões. Isso acontece porque ele é um NPC, e por isso não tem o poder de fazer escolhas, assim como os jogadores. Um dos sonhos do Guy é comprar esse tênis, só que ele nunca consegue, já que apesar de trabalhar todos os dias, a sua quantia de dinheiro nunca aumenta. A caminho do trabalho com seu colega chamado Buddy, ele se depara com uma loja sendo assaltada, e reage normalmente porque essa é a coisa mais normal do mundo em Free City. Quando o Guy chega no banco em que trabalha, ele fica com inveja de um casal de idosos, porque sempre quis arrumar uma companheira, mas nunca conseguiu. Nesse momento, um jogador chega no banco e começa a assaltar o local, e Guy e Buddy continuam conversando enquanto se deitam no chão. Ao mesmo tempo, em um beco da cidade, uma jovem de óculos escuros chamada Molotov Girl está comprando um mapa que mostra a localização de um esconderijo que leva até uma fase secreta desse jogo. O comprador pergunta por que ela quer chegar nessa fase, mas Molotov lhe aponta uma pistola, explicando que elimina aqueles que fazem perguntas demais. Quando ela vira as costas para ir embora, o comprador faz mais uma pergunta, e por isso Molotov atira nele. Enquanto caminha pela cidade, a jovem repete as falas dos personagens não jogáveis, porque ela já decorou o que eles sempre dizem. Quando Guy e Molotov cruzam caminhos, ele diz que consegue escutar a música que ela está ouvindo, e a jovem fica surpresa, porque nunca tinha ouvido essa fala antes. Guy instantaneamente se apaixona por Molotov, e por isso tem a ideia de segui-la. Buddy tenta impedi-lo, explicando que é proibido interagir com os jogadores, mas o cara não muda de ideia e persegue Molotov. Porém, ao passar pelos trilhos, ele é atropelado por um trem. No mundo real, Millie é a jogadora que estava controlando a Molotov Girl. Ela salva seu progresso e vê um anúncio de que em breve sairá o Free City 2. A atendente do bar se aproxima e fala que quase todo mundo está viciado nesse jogo, mas Millie explica que está processando a empresa do Free City e que precisa jogá-lo para conseguir evidências, já que várias delas estão escondidas no código-fonte. E assim que o novo dia começa dentro do jogo, Guy acorda, e dessa vez ele decide pedir um cappuccino ao invés de um café. Isso faz com que a barista fique nervosa, pois segundo ela, todo mundo só pede café. Os outros personagens também ficam estressados, e um policial até ameaça atirar no cara por conta disso. Para não arrumar problemas, ele se contenta com o mesmo café de sempre, e a barista fica se perguntando o que é um cappuccino. Quando o cara chega no banco para trabalhar, um jogador aparece para assaltar o local como de costume, e por estar cansado dessa mesma rotina chata, Guy pula o balcão e tenta pegar o óculos do jogador porque quer ser livre como ele. Porém, o jogador começa a lhe dar uma surra, mas ele se recusa a desistir e consegue roubar o seu óculos antes de eliminá-lo. Buddy e os outros personagens ficam chocados, e assim que o cara coloca o óculos, ele vê várias informações que antes não eram visíveis, como missões, nível dos jogadores e o nome das lojas. Ao se deparar pela primeira vez com o item de um kit médico, ele toca no objeto, e no mesmo instante, todos os seus ferimentos são curados. Já quando um jogador usando um jetpack se acidenta e morre perto do Guy, ele pega o dinheiro virtual que pertencia a esse jogador, e depois saca a grana em um caixa eletrônico. Passando para a Tsunami, que é a empresa que desenvolve o jogo, dois programadores apelidados de Keys e Mauser ficam surpresos ao descobrirem que um personagem conseguiu finalizar um jogador que estava assaltando um banco. Para investigar o caso de perto e tentar entender o que está acontecendo, os dois decidem jogar Free City. Keys escolhe o visual de um policial, e Mauser é uma fantasia rosa de coelho. De volta ao jogo, Guy consegue comprar o tênis que sempre quis, e quase é atropelado novamente ao voltar para o local em que viu a Molotov Girl pela primeira vez. Mas para estragar seus planos, os programadores aparecem e lhe acusam de estar usando hack, pois eles pensam que o cara é um jogador que está disfarçado como personagem. Key e Mauser pedem para ele desligar o hacker, mas pelo fato do Guy não saber do que os dois estão falando, os programadores acabam perdendo a paciência e começam a atirar em sua direção. O cara corre para se esconder dentro de um prédio, mas os dois lhe perseguem e equipam armas ainda maiores e mais potentes. Ao olhar para o seu novo tênis, o cara percebe que ele tem uma habilidade especial de super pulo, que pode ser usada 3 vezes, mas por não saber usá-la direito, ele acaba desperdiçando 2 pulos. Já no terceiro pulo, Guy consegue subir quase que no topo do prédio, e ficando cansados de persegui-lo da maneira tradicional, os programadores usam um código que lhes permite manipular os objetos do jogo. Usando esse recurso, eles constroem uma escada e conseguem se aproximar de Guy. Sem escolhas, o cara pula para tentar se pendurar em uma bola de demolição, mas erra
agarra a distância e começa a cair do prédio. Só que felizmente os óculos lhe salvam, ativando uma cápsula inflável. Guy comemora achando que é imortal, mas no mesmo instante os programadores lhe atropelam e ele morre. E galera, como esse filme é lotado de referências, para não deixar elas passarem em branco eu vou citar algumas. O jogador caindo do céu no começo é uma clara referência aos jogos de Battle Royale, como Fortnite, PUBG e Warzone. O apartamento do Guy tem poucas cores e detalhes, já que pelo fato de ele ser um NPC comum, quase nenhum jogador iria acessar esse local para visitá-lo. Buddy significa camarada em inglês, ou seja, é um nome genérico para dizer que ele é amigo do protagonista, que é o Guy. O comprador que vendeu o item para a Molotov Girl é na verdade o Hugh Jackman, o ator de Wolverine. Os comércios da cidade são quase todos voltados ao crime, como esse depósito de carros roubados. O nome Sonami é uma referência a Konami, que é a empresa que criou jogos famosos como Metal Gear e Silent Hill. Se dermos um zoom no cardápio da cafeteria, veremos que de fato eles só vendem café, assim como a barista disse. Entre as opções tem café fraco, café muito quente e café muito preto, o que não faz sentido. Mas continuando com a história, quando Keys checa o servidor, ele percebe que o número de jogadores online não diminuiu, apesar de terem eliminado o Guy, e por isso pensa em alertar o Antoine, que é o CEO da empresa. Mauser acha que é só um bug, e pergunta o motivo de Keys ter um cargo tão baixo, já que ele era considerado um gênio do MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Nesse momento, descobrimos que há uns anos atrás, Keys e Millie estavam desenvolvendo um jogo chamado Life Itself, que prometia trazer um novo sistema nunca antes visto, em que os personagens ficariam mais inteligentes e se desenvolveriam por conta própria, sem precisar da ajuda de nenhum jogador. De volta ao presente, quando Keys volta para o seu apartamento, ele fica surpreso ao encontrar Millie, porque ela basicamente invadiu o local. Millie lhe acusa de estar trabalhando para o cara que roubou a ideia dos dois, mas Keys defende Antoine e diz que o cara comprou o jogo deles, porque naquela época eles não tinham recursos para terminar o desenvolvimento. Millie explica que Antoine usou o código do Life Itself para criar o Free City, e pede a ajuda de Keys para conseguir chegar no esconderijo dentro do jogo que tem as evidências dessa fraude. Porém, Keys se nega e pede para ela sair do seu apartamento. Mais tarde, nessa mesma noite, Millie entra no jogo e começa a observar de longe o esconderijo que está sendo protegido por vários seguranças de nível 280. Só que de repente, Guy pega ela de surpresa e conta que estava seguindo. Mas por causa do barulho que os dois estão fazendo, os seguranças são alertados e começam a disparar neles. Millie abre um portal para ambos fugirem e culpa Guy por ter estragado a sua missão. Ela lhe leva até um depósito que tem várias armas e motos, e inicialmente pensa que o cara é um hacker, mas fica surpresa ao ver que ele ainda está no level 1, enquanto que ela está quase no 200. Millie diz que Guy só poderá se juntar a ela quando alcançar o level 100, e que ele pode conseguir pontos de experiência roubando e eliminando. Porém, ele se recusa a machucar pessoas inocentes, e por isso a jovem explica que Guy também pode ajudar os personagens para subir de level de uma forma pacífica. Com o passar dos dias, o cara tenta impedir alguns jogadores de roubarem os personagens, mas acaba sendo eliminado algumas vezes. Eventualmente, ele fica mais experiente e aprende a se defender sozinho, impedindo o roubo em uma loja alcançando o nível 13. Fora do jogo, Guy começa a se tornar cada vez mais popular entre os streamers e os jogadores. Eles o chamam de o cara da camisa azul, até mesmo um ninja com 23 milhões de inscritos sabe quem é o Guy. Ele salva um personagem que estava pegando fogo, mas logo em seguida o coitado é eliminado por um jogador que começa a fazer um teabag na sua cara. Depois de protagonizar uma cena que parece ter saído do filme Matrix, Guy finalmente alcança o level 100. Ao retornar para o banco, ele se desculpa com seu amigo por ter sumido. Porém, Buddy diz que Guy deveria voltar para sua própria rotina, repetindo as mesmas tarefas todos os dias. Logo, um assaltante aparece, e o cara rouba os óculos dele para passar para o Buddy. Só que seu amigo se recusa a usá-los, porque tem medo de sair da zona de conforto. Fora do jogo, Keys recebe uma mensagem de Millie, implorando para que ele a ajude a entrar no esconderijo. Dessa vez ele aceita dar uma mãozinha para a jovem, se escondendo no banheiro da empresa para não ser visto, e abrindo uma porta do esconderijo para ela entrar. Millie acha uma parede cheia de fitas de vídeo, e pega justamente aquela que prova que Antoine roubou o código que os dois criaram. Mas inesperadamente o alarme toca, e os guardas level 280 aparecem e atiram na direção dela. Millie deixa a fita cair e perde a sua arma, aceitando que iria morrer. Só que para salvar o dia, Guy chega em grande estilo e derrota os guardas com certa facilidade. Millie fica surpresa ao vê-lo, e logo mais inimigos chegam, incluindo um lutador de boxe, um bárbaro e um ninja. Guy usa o canhão do Mega Man para acabar com um deles, e fica parado admirando Millie enquanto ela enfrenta os personagens. Mas como os dois precisam sair o quanto antes desse local, Guy pega uma moto, dá uma carona pra Millie e salta através da janela. Então ele spawna uma asa delta igual a do Fortnite, e eles conseguem fugir, mas deixam a fita para trás. De volta ao mundo real, Antoine chega na empresa e os seus funcionários dizem que estão tentando descobrir quem é o jogador da camisa azul para bani-lo. Porém, o cara não quer que eles façam isso, porque o Guy está aumentando a popularidade do jogo. Antoine é tão maluco que mandou seus funcionários importarem os visuais do primeiro jogo para o segundo. E após trabalharem por horas para cumprir essa tarefa, o cara pede para eles cancelarem tudo, e revela que só estava brincando. E ao
aposto que você não imaginava que o Ant-Man era interpretado pelo Taika Waititi, o diretor dos filmes do Thor. Quando Kiss volta do banheiro, o cara lhe oferece um cargo melhor com um salário maior, só que o jovem recusa a proposta. Assim que fica sozinho, Kiss vê a gravação do esconderijo e percebe que Guy ajudou o Millie. Mas continuando com as referências, porque afinal elas são legais demais pra gente deixar passar batido. O primeiro jogador que o Guy roubou os óculos foi interpretado pelo The Rock, e a garotinha que estava controlando ele tem uma edição do primeiro Dark Souls em cima da sua mesa. Quando o Guy saca o dinheiro no caixa eletrônico, podemos ver que tem um jogador bugado ao fundo. A roupa que Guy usa é a mesma do Steve Carell no filme O Virgem de 40 anos, já que ambos nunca tiveram uma namorada. Na cena em que Guy tenta se pendurar na bola de destruição, a música Wrecking Ball da Miley Cyrus toca ao fundo. E na parte que Kiss volta para o seu apartamento, podemos ver um dos fantasmas do Pac-Man, e também a sua coleção de consoles antigos, que inclui o Nintendo 64. A arma que a Molotov usa para fugir dos guardas é uma Portal Gun do jogo Portal. Quando a Molotov senta no colo do Guy para fugir com ele de moto, ela pergunta se ele tem uma Glock no bolso, fazendo assim uma piadinha de duplo sentido. Passando para o jogo, o cara mostra a sua casa para a jovem, e ela fica impressionada com a sua rápida evolução, e por isso começa a achar que ele é um funcionário da Tsunami, quando na verdade ele pode jogar o dia inteiro porque vive nesse mundo, ao contrário dos outros jogadores que precisam sair para trabalhar e estudar no mundo real, se bem que tem uns players por aí que são iguaizinhos ao Guy. Depois disso, os dois saem juntos, e Guy pede sorvete sabor chiclete para eles. Millie revela que esse é o seu sabor favorito, e que achou que mais ninguém gostava. Ela também fica surpresa com o fato do Guy conseguir sentir o sabor dentro do jogo. Após ele descobrir que ambos têm várias coisas em comum, o cara confessa que está morrendo de vontade de beijá-la, e ela permite. Já fora do jogo, a jovem assiste a tudo com um olhar estranho, afinal ela estava web namorando. Depois do beijo, ela revela que seu verdadeiro nome é Millie, e diz que eles deveriam se encontrar fora do jogo, já que a jovem pensa que o Guy é um jogador assim como ela. Só que de repente, Kiss chega no apartamento da Millie e revela que ela tinha razão, explicando que Ant-Man de fato roubou a inteligência artificial que eles criaram pro jogo deles. Isso fez com que um personagem como o Guy conseguisse se desenvolver por conta própria. Até mesmo aquela atendente da cafeteria aprendeu a fazer cappuccino sozinha. Millie fica decepcionada ao perceber que o cara não é real, já que ela estava começando a se apaixonar por ele. Kiss também revela que Ant-Man pretende lançar o Free City 2 para apagar de vez o 1 e assim sumir com as provas que lhe incriminam. Mas o pior de tudo é que o Guy deixará de existir quando o Free City 1 for simplesmente deletado. Já no dia seguinte, Millie chama Guy para conversar e o leva até o lobby do multiplayer para provar que ele vive em um jogo e que nada disso é real. Millie até revela que o sentimento que tem por ela não é verdadeiro, e sim algo programado. Obviamente, Guy fica chateado e ignora os avisos dela de que esse mundo será deletado em breve, se eles não fizerem nada. Quando o cara corre pra praia e descobre que tem uma parede invisível no local, ele se dá conta que Millie estava falando mesmo a verdade. E se sentindo deprimido, Guy decide conversar com Buddy e conta que o mundo deles não é real. Só que para sua surpresa, Buddy diz que pode não ser real do ponto de vista dos jogadores, mas que é bem real pra ele, já que ele está nesse exato momento ao lado do seu melhor amigo, aproveitando o momento. Essa fala motiva Guy, e os dois vão até aquele mesmo esconderijo de antes. Benjamin Buttons, que é o dono desse local e colocou esse nick por causa do filme Benjamin Button, diz que é um grande fã do Guy e que ele pode levar o que quiser do seu esconderijo. O cara pede a fita e Heavy entrega sem pensar duas vezes. E apesar do jovem ser bem sucedido dentro do jogo, a mãe dele tem que ficar limpando a sujeira do seu quarto, enquanto reclama por ele ainda não ter ido morar sozinho. E nessa cena tem um combo de referências, um pôster do Rick and Morty, do Deadpool interpretado pelo próprio Ryan Reynolds, Vingadores Guerra Infinita, Arquivo X e também do Stranger Things, porque o ator que faz o Kiss também interpreta o Steve nessa série, além de um bonequinho do Todd do Mario aparecendo embaixo da TV. Após isso, Guy encontra a personagem da Millie parada porque ela ainda não entrou no jogo. Ao mesmo tempo, a popularidade do cara aumenta tanto a ponto dos jogadores e dos streamers começarem uma campanha de conscientização contra a violência a personagens digitais. E não, você não está louco. Já que em jogos assim as pessoas saem eliminando os NPCs de formas cruéis e engraçadas. Por causa disso, as pré-vendas do Free City caem, já que a galera quer continuar jogando para ver o Guy. Isso deixa Ant-Man furioso, e ele pede para sua equipe reiniciar o jogo para que a memória do cara seja apagada, e ele esqueça de tudo e volte a ser apenas o atendente do banco. O Kiss é contra essa ideia, e até tenta defender a existência do Guy, mas por ser só mais um funcionário, ele não pode ir contra as ordens do Ant-Man. Ao mesmo tempo, Millie e o cara assistem a fita que mostra que Reeve fez um bug para ver a paisagem do Life Itself, que tem dentro do Free City, provando assim que Ant-Man é um plagiador. Mas estranhamente, Guy diz que já viu essa paisagem, porém antes que ele pudesse explicar, o jogo é reiniciado e fica offline. O cara anda pela cidade e vê que todos estão parados, enquanto que os jogadores do mundo inteiro reclamam pelo fato de não poderem mais jogar. Poucos minutos depois, o Free City volta a ficar online, e Guy começa a seguir aquela mesma rotina de sempre, dizendo as mesmas falas e tomando as mesmas decisões. Millie aparece para conversar com um cara e tentar fazê-lo recuperar a memória. Ela fala sobre a fita
infância e os momentos bons que passaram juntos, mas infelizmente Guy não se recorda. Isso faz com que Millie desista de vez e aceite a derrota, só que Kiss liga pra ela e fala que o antigo Guy ainda existe, já que para a memória dele ser completamente apagada, Antoine terá que excluir o banco de dados, e isso daria um prejuízo enorme para a empresa. Quando Millie volta pro seu apartamento e pega o seu notebook para entrar em uma videochamada com ele, Kiss revela que criou o Guy como um personagem do Life Itself que sempre tentaria achar a namorada dos seus sonhos, mas que nunca conseguiria. Kiss desenvolveu a namorada dos sonhos baseada em Millie, porque era a garota mais próxima que ele tinha para usar como exemplo. Porém, assim que Guy conheceu a jovem dentro do Free City, essa regra de nunca encontrá-la se quebrou, e por causa disso o cara saiu da programação que Kiss fez. Passando para dentro do jogo, Millie invade o banco e sequestra o cara. Ela coloca os óculos nele, mas ainda assim ele continua o mesmo. A jovem então beija Guy e faz com que as suas memórias retornem. Sem perder tempo, ele a leva para seu apartamento e mostra que as paisagens do Life Itself ainda aparecem no reflexo da sua janela, que está de frente para a praia. Millie chega à conclusão de que o Antoine escondeu o resto do jogo atrás da parede invisível que tem na praia, e que tudo que eles precisam fazer é passar por ela. Em seguida, Guy reúne todos os personagens da cidade e diz que eles podem fazer o que quiserem, que não precisam ficar sempre seguindo a mesma rotina chata de sempre. Isso muda o modo dos NPCs pensarem, e a atendente da cafeteria diz que quer fazer mais coisas que só servir café. Ao mesmo tempo, os jogadores percebem que todos os NPCs sumiram e criam várias teorias sobre isso. Já Antoine descobre que a Millie é a Molotov Girl, que está ajudando o Guy, e pede para Mauser achar um jeito de eliminá-los. Já dentro do jogo, os NPCs estão em greve e se recusam a seguir as suas rotinas. Millie e Guy estão andando de carro, e Mauser começa a literalmente fechar a rua e a jogar vários veículos na direção deles. Porém, infelizmente, Key cria uma rampa, e usando ela, os dois conseguem fugir no último instante e chegam na praia. Ao mesmo tempo, Antoine chama Kiss para conversar e confessa que plagiou o jogo deles, porque achou que o Life Itself não venderia quase nada, já que não tem armas de fogo e violência como o Free City. Para recompensá-lo, Antoine oferece uma vaga de sócio para o Kiss, mas ele lhe mostra o dedo do meio e abre o seu notebook para criar uma passarela para o Guy e Millie usarem. Por causa disso, Antoine demite o jovem, e Mauser expulsa todos os jogadores para tentar impedir que a verdade seja descoberta, incluindo Millie. Antes de sair do prédio, Kiss abre uma stream para mostrar para todos os jogadores o que o Guy está fazendo. Nesse momento, Mauser cria um NPC chamado Dude, que tem a mesma aparência do Guy, só que bem mais bombado e estiloso. Dude começa a surrá-lo, e logo Buddy surge para tentar ajudar o seu amigo, mas infelizmente não consegue fazer nada. Todos que estão acompanhando a live ficam preocupados com o cara, e Dude se prepara para dar o golpe final. No entanto, Guy se arma com o escudo do Capitão América e defende o golpe. Chris Evans, que estava vendo a transmissão, se sente plagiado, e Guy usa a mão do Hulk para golpear Dude, e em seguida se arma com um sabre de luz de Star Wars. Uma batalha intensa começa, e o cara muda para a picareta do Fortnite, e depois para Portal Gun, porém Dude consegue subjugá-lo e está prestes a eliminá-lo. Buddy então joga os óculos para o seu amigo, e ele lhes coloca no Dude, que fica encantado ao ver como é a visão de um jogador, e por isso esquece a briga. Desesperado, Antoine começa a destruir os servidores com o machado, e Mauser até tenta pará-lo, mas é demitido e levado embora por um segurança. Enquanto isso, Guy e Buddy estão correndo para tentar alcançar o horizonte, mas a ponte quebra e Buddy fica preso do outro lado. Sem ter o que fazer, ele se despede de Guy e diz que teve o melhor dia da sua vida, porque finalmente pôde tomar as suas próprias decisões. Buddy desaparece e Guy finalmente consegue entrar no Life Itself, provando para todos que Antoine é de fato um plagiador. E aí Millie aparece na empresa e Antoine ameaça destruir o último servidor que sobrou para deletar o Guy de vez. Porém, a jovem explica que não quer dinheiro e nem o controle do Free City, e sim somente o código que ela e Kiss criaram. Os dois então fazem um acordo e Antoine desiste de destruir o Guy. Alguns dias depois, o Free City 2 lança, mas é um fracasso de vendas, porque o jogo está cheio de bugs e erros. Afinal, Antoine só conseguiu ter sucesso no primeiro, graças ao que Millie e Kiss desenvolveram. Mauser vai trabalhar com os dois, e eles lançam o Life Itself, que faz um sucesso enorme. Nesse mundo não tem violência, e sim só pessoas aproveitando as incríveis paisagens e fazendo amizade com os NPCs, incluindo o Dude. Por fim, Kiss chama Millie para ir tomar um café, mas ela recusa o convite para se encontrar com o Guy dentro do jogo. Assim que os dois se reencontram, o cara diz que ambos não podem ficar juntos porque pertencem a mundos diferentes, e que Kiss colocou todos os seus sentimentos nele, incluindo a parte que ama Millie, e que por isso ela deveria ficar com o jovem e não com ele. Ao mexer nas pastas do computador, Millie encontra um vídeo onde Kiss declara o seu amor para ela e corre para vê-lo. Os dois se beijam e antes do filme acabar, vemos que Buddy sobreviveu. Ele retira o cinto de policial e caminha junto com Guy e Duda rumo a uma nova vida. Fala galera, o que você faria se descobrisse que nós também vivemos em um jogo? Me contem nos comentários.
E pessoal, eu estou com um novo projeto, sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games, e se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.